Olá, Lei em Campo no Ar, né? E hoje a gente conversa, tem uma entrevista especial com Alexandre Miguel Mestre. Eu e Gabriel Cochetrone, né, outro repórter do Lei em Campo, estamos aqui. Alexandre, é um prazer recebê-lo no Lei em Campo. O prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. O Alexandre ele é especialista em direito esportivo, né? E um dos membros do Comitê de Governança e Compliance da UEFA, né? Que é um órgão dedicado à prevenção de condutas ilegais, violadoras da ética, né? Você assumiu esse mandato, Alexandre, agora, né? Em junho, né? Em meio a essa pandemia, para um Uhum. mandato de 3 anos, né? Eu queria que você explicasse primeiro como é o trabalho do comitê, quais são suas atribuições nele. Bem, eu estou como membro independente deste comitê. É um comitê que, aliás, nas linhas, se dedica à governança e à compliance, deve dar o exemplo e, portanto, é um princípio que está muito eh, em voga, que deve ser implementado a nível de compliance. É o mais possível que haja membros independentes no seio de diversos órgãos e, portanto, num órgão que se dedica ao próprio a essas matérias, houve um entendimento de estender a sua composição a membros independentes. E, portanto, surgiu eu e mais uma colega nesse alargamento. O mandato já tinha começado e, portanto, temos agora mais 3 anos. E, no fundo, portanto, a UEFA tem aqui um instrumento de controlar, de alguma forma, matérias como a integridade, a ética, a democraticidade interna, processos eleitorais internos, a forma como os próprios órgãos da UEFA cumprem os seus estatutos e regulamentos. Portanto, é de alguma forma internamente poder fazer, e no diálogo com as federações nacionais, membros, fazer, portanto, uma análise de até que forma é que se estão a cumprir com as normas da UEFA. Portanto, é um trabalho muito desafiante, no sentido em que implica, na prática, ver como é que as organizações estão a evoluir. Portanto, as federações esportivas nacionais, até que ponto é que elas estão alinhadas com os comandos da UEFA. Gabriel. Tá, vamos lá. Alexandre, primeiramente, pessoal, boa tarde, né? Também não me apresentando lá, sou Gabriel, também jornalista do Meio Campo. Alexandre, boa tarde. Como que o órgão, a UEFA, está tratando sobre a segurança na volta do futebol com a pandemia? Bem, a UEFA. Análise de risco, segurança, essas coisas. Pois, a análise de risco, portanto, a monitorização, o assessment, isso é um papel que também cabe ao Comitê de Governança e Compliance, sendo certo que assim, a UEFA não teve outra hipótese senão perceber que as federações nacionais têm autonomia. Porquê? Porque estamos a falar de diferentes países, com diferentes legislações na área da saúde, com diferentes timings também em relação à pandemia. Estamos a falar de muitos contratos sobrados também ao abrigo das legislações nacionais e a UEFA teria que se deparar com diferentes leis de diferentes Estados e não há uma relação direta e hierárquica entre as leis do Estado e as normas da UEFA. A UEFA também percebeu que tem que respeitar a autonomia contratual das partes e, portanto, Uhum. fez e bem uma lógica de emitir guidelines, de emitir orientações, no sentido de estimular a manutenção da estabilidade contratual. Estimular em que, enfim, evitar o mais possível que a pandemia acabe por gerar muitas velocidades distintas e muita confusão. E, portanto, nesse aspecto, tem-se estado a deixar ao cuidado nacional. Naturalmente, aquilo que a UEFA pode fazer, e pode fazer ao nível do financial fair play, do fair play financeiro, aí prorrogou uma série de prazos por perceber que não se podia estar a exigir o cumprimento de uma série de obrigações, naturalmente, financeiras, infraestruturais, legais, administrativas, que ficaram completamente comprimidas no contexto da pandemia. Portanto, deixar às federações e aos Estados, aos países, aquilo que está nas suas competências e fazer aquilo que competia. Tá, e só para completar, a gente viu, eu pelo menos ouvi, bastante notícia falando sobre a relação dos contratos que a UEFA, pela Europa League e pela Champions, tinha com as empresas de televisão, essas coisas. A UEFA está sofrendo algum processo, algum pedido de devolução de dinheiro por causa dessa interrupção de jogos? Bem, tanto de fora, lá está, porque a minha ligação ao UEFA é tão só
nesse comitê e a título independente, tanto de fora, não tenho conhecimento disso. Agora, o que é normal é que neste tipo de situações, quer a nível europeu, quer a nível até mais global ou até a nível nacional, é que haja uma série de entidades que sofrem prejuízos, porque ou se suspendem ou se cancelam um conjunto de eventos, compromissos que estavam datados. Depois há sempre subcontratações e nesta cadeia há sempre danos, há sempre a ideia da responsabilidade civil, alguém tem que pagar pelo dano. Mas nós estamos aqui perante um caso de força maior, não imputável à vontade do ser humano, não conhecido, não podendo ser antecipado, e portanto é extremamente difícil conseguir alguém invocar-se credor por força do que aconteceu, mas há vários processos a correr, a todos os países nesse sentido, mas ainda não temos jurisprudência que possa solidificar. Há uma coisa que penso que no Brasil também naturalmente existe, que é a questão da alteração das circunstâncias. Houve aqui uma alteração das circunstâncias e, portanto, temos que olhar para os contratos nesse plano. O comitê tem monitorado, é lógico que as federações têm suas competências, né? Você colocou bem a questão em relação à pandemia. Não há muito o que se controlar por causa da legislação e realidade de cada país. Mas a UEFA ela tem monitorado, o comitê também, como tem sido a volta do futebol em meio à pandemia. Estamos em meio a uma segunda onda em muitos países. Como vocês têm se portado diante dessas alterações e essas oscilações para tentar com que o futebol se mantenha por questões econômicas, por questões esportivas e até psicológicas, né, como se colocou muito, mas também por uma questão de saúde e preservação das pessoas mesmo, né? Eu não posso falar em nome da UEFA, apenas constatar que houve uma grande preocupação de que as competições não parassem, de quando possível terem público, mas sempre em articulação com as autoridades públicas de saúde dos vários países. Por isso é que, apesar de tudo, temos uma geometria variável. Temos em alguns países casos em que houve projetos piloto de jogos com público, noutros nunca sequer houve público, nuns esteve muito tempo parado, noutros esteve menos tempo parado, nuns há formação e noutros não há formação, portanto, isto, lá está, só que a UEFA não tem jurisdição sobre as competições nacionais, as competições domésticas, digamos, e portanto, o que pode fazer, e fará certamente, é um benchmarking, é uma coordenação, uma articulação com as suas federações-membro, mas não pode ir mais além do que isso, como aliás já o reconheceu de forma expressa. A UEFA tutela tudo o que tem a ver, que tem uma dimensão europeia e competições organizadas pela UEFA, como a Europa League, que há pouco se falou, pode intervir. De outro modo, é uma competência que ela, e bem, reserva às federações nacionais. Mas há um monitoramento, um acompanhamento de números? Vocês recebem relatórios para... Não sei. Como digo, eu não posso falar para a UEFA porque... Não, mas o comitê está dentro da competência do comitê ou não? Ora bem, a monitorização e o assessment de riscos, em geral, sim. Mas pronto, também não queria muito falar sobre o trabalho interno do comitê, embora ele naturalmente seja transparente. Aquilo que eu posso dizer é que uma preocupação da UEFA, da FIFA, das confederações continentais em geral, é sempre ter números, naturalmente, do que se passa a nível... Porquê? Porque também aqui... a questão da percepção, as pessoas têm que perceber também o grau de responsabilidade que as organizações esportivas devem tomar e, portanto, é preciso que todas as decisões estejam cientificamente balizadas, não? Tá. Alexandre, agora você consegue me contar um pouco quais foram as principais atuações do comitê nos últimos meses, desde que você ingressou? Quais são as atitudes que tomou, as ações principais? Eu não posso, vamos ver, é uma atividade, não me compete a mim fazer esse relatório. O que posso dizer é que acho que é um comitê extremamente importante porque, como todos os outros, a UEFA tem muitos comitês,
este é tão só um comitê que tem essa preocupação também de garantir a credibilidade das competições e também a credibilidade de quem atua no seio da própria UEFA e das próprias federações nacionais. E isso é um sinónimo de que a governança interna da UEFA cada vez mais está, enfim, a um nível bastante desenvolvido. O futebol é extremamente profissional e, portanto, as organizações esportivas têm que acompanhar e creio que a UEFA dá um ótimo exemplo a esse respeito. Nesse aspecto, né, nessa esteira de acompanhar o que acontece e evoluir e desenvolver, esse caso do Manchester City sobre fair play financeiro, houve muitos erros de processo, né, ao longo do caso. Isso serviu como lição? Já houve alguma alteração da legislação de fair play financeiro, da forma que a UEFA vai monitorar os clubes e fazer esse tipo de controle por causa das consequências desse caso? Bem, o regulamento sobre o Financial Fair Play ainda não foi modificado e vamos ver, há aqui um funcionamento normal, eu percebo, e tem a ver precisamente com a questão que há pouco aflorei da percepção. Eu percebo naturalmente que é fundamental, imagino que seja fundamental, ter presente que só o questionar de um caso como este, porque é que este caso teve esta decisão, porque é que às vezes questões formais, questões ligadas à prescrição, questões ligadas à recolha dos meios de prova, aos poderes de investigação, será que isso pode pôr ou não em causa objetivos mais macro? Isso foram questões que foram colocadas quando o acórdão saiu, mas eu diria que também é o funcionamento normal das coisas, isto é, a UEFA tem um órgão de investigação, tem um órgão de decisão e depois as decisões desse comitê de controle, que tem essa dupla chaveta, são passíveis de recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto de Lausanne. Isto é, aquilo que aconteceu também acontece na área do doping, também acontece na área dos regulamentos das competições em geral, não só do Financial Fair Play, e portanto temos aqui uma pena que baixou. Continua a ser aplicada uma sanção ao Manchester City, mas baixou a moldura. Isso é normal, como nós todos sabemos, no âmbito do direito. Agora, só o facto de nós questionarmos, acho que deve sempre motivar quem tem o poder de alterar as normas, de perceber se essas normas devem ou não ser modificadas. Mas eu não faço ideia se é esse o entendimento da UEFA a esse respeito. O que posso dizer é que, como pessoa que trabalha na área do direito do desporto, perceba a normalidade do que aconteceu, mas também perceba as reações do que aconteceu. E, portanto, é fundamental que as pessoas tenham a percepção, eu insisto na questão da percepção, a percepção de que um mecanismo como o Financial Fair Play, de garantia da sustentabilidade económica, financeira das competições, da igualdade entre os participantes, do equilíbrio competitivo, nunca saia, enfim, da mente dos fãs, dos espectadores em geral. Uhum. Para acreditarem sempre no produto, porque é uma indústria e estamos a falar de um produto. Sim. Tá. Alexandre, como você enxerga a realização da Olimpíada no ano que vem, que foi transferida, né, que era para ser esse ano, com o mundo vivendo uma pandemia, que ainda não se sabe quando haverá uma vacina disponível, não tem uma previsão ainda. Como que você enxerga a realização desse evento? Bem, eu, sinceramente, por intuição, direi que este evento vai acontecer, inevitavelmente. Pode acontecer em modos nunca pensados. É a festa mais bonita e mais global do desporto a todos os níveis, e isso é bonito quando há público. Aquela cerimónia de abertura e aquela cerimónia de encerramento sem público a assistir são coisas inimagináveis. E já tivemos alturas em que a Carta Olímpica nem sequer admitia que um evento pudesse ser cancelado. Ele agora foi suspenso, poderá ser cancelado, acho que não vai ser cancelado, até pelos compromissos todos que estão em causa, do COI, do Comitê Organizador, etc. Mas pode ser um evento, os primeiros Jogos Olímpicos, sem aquela magia no ar que nós víamos de outra forma.
evidente que já vimos campeonatos do mundo e campeonatos da Europa praticamente sem público, e mesmo assim batendo-se recordes. Pode acontecer a mesma coisa, se bem que os Jogos Olímpicos não são campeonatos do mundo nem campeonatos da Europa. Pode acontecer a mesma coisa, mas esperemos a esta distância complicado. Mas claro, se as vacinas vierem como tudo indica, ou pelo menos se pré-anuncia no primeiro trimestre, sendo os jogos no verão, talvez, temos que ter esperança naturalmente, mas nunca o desporto a nível mundial foi confrontado com um dilema tão grande. Não? E você acha que se, por exemplo, até lá, quando a data dos jogos, ainda não tiver uma vacina disponível no mercado, você acha que é possível ter uma presença de público, mesmo que pequena? Você acha que é possível lá nas Olimpíadas, quanto nas competições organizadas pela UEFA, ter esse público com segurança? Questão, porque as autoridades, isto é um papel fundamental e nós que gostamos sempre de ir bem dizer que a ciência tem que ser aproveitada por quem decide, este é o momento em que a ciência tem que fornecer os dados a quem decide, porque obviamente que o COI, ou um comitê organizador, tem que confiar naquilo que a ciência diz. Uns dias ouvimos, mesmo até um nível mais micro, por exemplo, as academias que como vocês chamam aí, ginásios em Portugal. Um dia lê-se um relatório científico que diz que é perigoso ir para uma academia. No dia seguinte diz que não tem problema nenhum. Há uma universidade que diz que não deve haver público de forma alguma. Outra diz que pode seguramente, num estádio tão grande, haver um terço do estádio ocupado. Enquanto não houver alguma convergência na ciência, eu tenho decidida de forma muito arriscada, porque o tema mesmo é esse, é o risco, e a responsabilidade pelo risco tem consequências. Deixa eu só fazer mais uma, agora que eu lembrei. Alexandre, você pode contar um pouco sobre como está sendo feito um repasse da UEFA para as federações membros, uma quantia que foi divulgada aí, bastante significativa, parece, para tentar diminuir a crise financeira dos clubes com a pandemia? Bom, o que sei é por notícias que vêm a público. Enfim, é uma situação de emergência e aconteceu com a UEFA, aconteceu com alguns comitês olímpicos nacionais, aconteceu com alguns governos. Eu acho inevitável, só não compreendo é que não haja quase uma unanimidade nesse tipo de condutas. Um dos princípios que enferma precisamente a relação entre as organizações de topo e de base é a solidariedade do topo à base da pirâmide. Quando nós pensamos que, por exemplo, a FIFA e a UEFA trabalham muito a questão da solidariedade do profissional para o não profissional, apostar no desporto jovem, nas grassroots, percebemos que, por exemplo, o Comitê Olímpico Internacional apoia com a solidariedade olímpica aquelas entidades que têm menos disponibilidades financeiras. Se isso já é um princípio basilar fora de um contexto pandémico, ainda mais num contexto pandémico. Aliás, há poucos dias assisti a um evento promovido pela União Europeia em que se fez um inquérito e que se perguntava se o desporto é mais ou menos importante do que na altura de Covid, e quase 100% responderam que é mais importante. Ora, se é mais importante, tem que haver fundos. Não é um momento de planificação, porque não há tempo para planificar, é tempo de ajudar. Sim, em todo esse cenário, né, esse contexto mundial, as perdas são inevitáveis, né, nos mais variados sentidos. Em termos de gestão, né, e do negócio, porque o futebol é um grande negócio, como é que você enxerga que vai ficar, quais são as consequências, até quanto tempo a gente ainda vai ver reflexos dessa crise em razão da pandemia? Vocês têm alguma previsão, alguma análise nesse sentido? Eu pessoalmente acho que ainda é muito cedo para se poder fazer algum tipo de prospectiva. Agora, alguns números consensos publicados na imprensa denunciam que a nível nacional há muitos clubes que podem correr o risco de fechar, literalmente,
E, portanto, aquilo que eu acho que deve preocupar mais é o desporto de base, o desporto de formação, as crianças e jovens que vão deixar de praticar futebol, precisamente numa altura em que, a nível, por exemplo, a FIFA tem tentado o mais possível promover, por exemplo, o desporto feminino, como agora há 2 ou 3 dias percebeu com uma iniciativa de alterar o regulamento e o estatuto de transferências para proteger a mulher que quer jogar futebol, isto é, quando se caminhava para alargar o mais possível o espectro de praticantes, neste momento eu acho que aquilo que deve preocupar é tudo que possa acabar ao nível de atração daqueles que ainda não praticam desporto, futebol em particular. Aqueles clubes mais topo, com certeza, os seus orçamentos, mas sobreviverão. Agora, aqueles que estão ali sempre é extremamente complicado. Verdade. Alexandre, agora falando assim, não só fugindo um pouco até de esportes olímpicos, essas coisas, o que você pensa sobre a regra 50 da Carta Olímpica? Você acha que é necessário mudar? Você acha que é necessário manter? Foi revelado ultimamente que o COI fez uma pesquisa com federações, associações e até atletas sobre uma possível mudança. O que você pensa sobre isso? É muito complicado, porque ao não se permitir manifestações, propaganda, digamos assim, citando a Carta Olímpica, de natureza política, sobretudo, também religiosa, comercial, mas sobretudo política, está-se a restringir um direito humano do atleta de liberdade de se exprimir e de emitir opiniões. E, portanto, restringir um direito humano quando a própria Carta Olímpica proclama uma sociedade mais pacífica, o desporto ele próprio como um direito humano, pode até ser um bocado paradoxal. Mas a verdade é esta, há que haver uma decisão sobre o que é que se quer a nível de modelo. Porquê? Porque a Carta Olímpica diz que deve haver uma neutralidade política de todos os integrantes do movimento olímpico. Os próprios comitês olímpicos, de acordo com a Carta Olímpica, têm que tentar preservar a sua autonomia em relação aos governos nacionais. Não se quer que os atletas tomem posições políticas para garantir o apolitismo, a neutralidade do evento. Este é o princípio atual. Se o COI caminhar para permitir que os atletas nas infraestruturas olímpicas, ou mesmo fora delas, ou só fora delas, possam, nas redes sociais, no pódio, expressar a sua opinião, é uma mudança de paradigma. Mas se calhar eu acho isso inevitável, porque os atletas, e bem, nos últimos anos, têm ganho bastante, feito valer os seus direitos, fazer valer a sua voz. Há 2 declarações mundiais a nível de direitos dos atletas que são extremamente relevantes de analisar, e se calhar é inevitável, porque também aí temos que ser coerentes. O desporto tem uma função social, isso implica que os atletas que têm uma capacidade enorme de fazer passar uma mensagem o possam fazer mesmo no contexto olímpico. Agora, não instrumentalizar, lá está. Mas poder veicular imagens, não estou a dizer que professem este regime político ou aquele regime político, que critiquem negativamente este ou aquele, mas que possam simbolicamente passar uma mensagem. E isso tem que ser trabalhado com o COI e, como diz publicamente, o COI tem mostrado a abertura nesse sentido. Seria, na sua opinião, o mais ideal que houvesse essa abertura, mas de uma forma gradual ou mais controlada? Sim, claramente, gradual. Ou seja, não liberalizar, mas também não proibir. Portanto, se calhar não permitir aquela questão de ficar no pódio de joelhos, ou erguer o punho, ou fazer uma saudação que possa ser fascista, nazi, o que seja. Ter equipamento esportivo em que de repente se vê uma mensagem política, eu compreendo que isso deve ser afastado até por uma questão de tolerância. Agora, que os atletas possam, sobretudo fora das instalações olímpicas, valendo-se do caráter mediático que têm e do caráter até de role models que desempenham para a sociedade, eu aí acho que sim, devia ser permitido esse primeiro, mas está faseado. Começaria por permitir-lhes, como cidadãos, porque eu acho que é importante lembrar o que disse a Seménia há uns meses. Eu, antes de ser atleta, sou um ser humano, sou uma mulher, e, portanto, há que olhar para os atletas também como seres humanos. Ou, em primeiro lugar, como seres humanos. Claro, não podemos deixar
que os Jogos Olímpicos sejam um platô para outros fins que não o fim da tal paz que Pierre de Coubertin idealizava e que está consagrada na Carta Olímpica. Exato. Alexandre, a gente vê muitas mudanças, né? Eu acho que é uma mudança cultural no mundo e a gente começa a ver que isso reflete em mudanças como essa sugestão da mudança da Carta Olímpica, alterações até nos códigos antidopagem, né? Da questão de você ter mais tolerância ao consumo social, a você ter, enfim, em pensar mais no contexto, né, do que foi feito, ser mais humanizado do que ser propriamente uma regra, né? E é muito complexo essa questão, né, de legislação que envolve ser humano, que envolve esporte, que envolve emoção, né, que envolve muita coisa. E eu não sei, você como atuar nessa área do direito esportivo, eu acredito que essa é uma área também muito diversa, né, de que você tem que pensar em todos esses contextos para se aplicar a regra. Como é que você vê essa evolução cultural dentro do direito esportivo? É uma questão desafiante. Eu começava pela primeira parte, a dimensão humana. O doping, para ir ao encontro do exemplo que deu. Se nós pensarmos que o próprio doping em si mesmo já implica uma invasão ao nosso corpo e depois próprios controlos fora da competição, às vezes pela madrugada dentro na casa dos atletas, põe em causa a reserva da vida privada. Depois também eles terem que, alguns atletas de topo indicarem os whereabouts, onde é a sua localização, também do ponto de vista da tua privacidade é claramente questionado. O passaporte biológico implica-se ter uma série de dados pessoais. Enfim, os atletas, em nome da ética desportiva, têm que ceder bastante. Agora, percebe-se que a ética desportiva é a única forma de manter a tal credibilidade e a percepção, uma vez mais, que as pessoas têm de que os resultados não são adquiridos por via de uma vantagem artificial, no caso concreto. Portanto, quando se faz as normas, tem que perceber que a especificidade do desporto, portanto, o legislador, no âmbito do direito do desporto, ao fazer uma norma, tem que olhar para o desporto com uma realidade específica que não é, enfim, não pode olhar de forma cega como eu olharia para outras áreas da atividade. Agora, tem que ser proporcional e, portanto, não se pode, com isso, dizer os direitos fundamentais dos atletas ficam completamente fora do lado. Aliás, atualmente, no âmbito da pandemia, há muitas pessoas que estão a criticar que restringir a nossa mobilidade, invadirem os nossos dados pessoais, etc., controle da temperatura, o que seja, é demasiado face ao que está em causa. Mas isso é a questão do princípio da proporcionalidade, que é dos princípios que o desporto mais tem que convocar. Perceber que aquela regra tem um fim, mas não ir mais além do que é necessário para atingir esse fim. Portanto, se houver meios menos restritivos para atingir o mesmo fim, devem ser prosseguidos. Agora, o direito do desporto, não haja dúvidas, tem essa, e foi conquistado, foi uma conquista do movimento associativo, do COI, da FIFA, da UEFA, consagrar essa especificidade. A jurisprudência, o Tribunal Arbitral do Desporto de Lausanne invoca muita especificidade porque é um fenómeno específico. Agora, que não sirva esse fenómeno específico para poder fazer-se tudo o que se quer, não é? O equilíbrio é extremamente difícil. E por isso a importância da governança e da democraticidade e da transparência, porque para aquilo que toda a organização desportiva faça possa ser escrutinado também pela opinião pública. E qual o seu conselho, dica, enfim, uma experiência que você possa compartilhar para quem quer atuar nessa área do direito esportivo? Quem é advogado e quer migrar para essa área? Eu acho que é fundamental conhecer o sistema desportivo, a sua especificidade, precisamente. Ir aos eventos, conhecer as diferentes modalidades, falar com os diferentes stakeholders, perceber como é que o sistema está montado, para poder, lá está, desenhar as normas ou aplicar as normas tendo em conta aquela realidade específica, porque senão pode-se até ser muito bom advogado em geral, mas depois não se está a trabalhar em função daquela realidade específica. Isso exige muita dedicação e muito contacto com os stakeholders, ouvi-los, perceber como é que ir assistir aos próprios eventos, perceber
a realidade de cada modalidade. Dou um exemplo, quando se está a discutir qual é a compensação que deve ser dada a um clube quando o jogador rescinde sem justa causa. Bom, perceber o que é que a entidade empregadora, o clube, tem que fazer, quando é que pode fazer para poder substituí-lo. Isto são realidades muitas vezes que têm que ver com a especificidade daquela modalidade, os períodos em que pode registar um atleta, o que é diferente mudar um treinador ou mudar um jogador, mudar um guarda-redes ou mudar um jogador do campo. E para isso tem que se conhecer as regras da modalidade. As regras da modalidade, as pessoas, todo o sistema, ver que o sistema americano é diferente do sistema europeu, implica muito, muito contacto e vivenciar o desporto para poder aplicar o direito. Alexandre, muito obrigada. Alexandre Mestre, né, especialista em direito esportivo, né, presidente do Comitê de Ética, Gestão e Compliance da UEFA, membro independente. Desculpa, o erro foi meu, me equivoquei. Membro independente do comitê, é uma honra tê-lo aqui no nosso Lei em Campo. Muito obrigada, viu? Obrigada, Gabriel, pela parceria. Valeu, obrigado, Ivana, obrigado, Alexandre, viu? Obrigado a ambos.